Fala, André. Bom dia. Opa, Rafael, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tranquilo? Prazer em te conhecer, André. Prazer é meu. Cara, legal, legal. Tá escutando certinho? Tô escutando bem. É, Tô escutando bem. beleza, beleza. Cara, legal te conhecer. Primeiro, eu queria te agradecer por aceitar o convite, porque você é um cara que eu admiro muito. Você faz um trabalho muito fera, cara. Uhum. E na verdade, eu sempre falo que eu queria ter até conhecido o teu trabalho antes, porque eu conheci só quando você foi participar do Ilha de Barbados, e dali pra Uhum. frente que eu comecei a acompanhar mais o teu trabalho. Eu vi Uhum. que você fez aquele What the Photo, que eu acho muito massa esse projeto também. Você falava a história de algumas fotos, achava bem Uhum. interessante. Mas eu queria saber uma coisa que é muito louco, que é o seguinte. Qual é a motivação de para começar a ser um fotógrafo de guerra, cara? Como é que foi a que você começou a fazer isso? Rapaz, olha só. Vamos fazer assim, ó. É, assim, eu já, assim, é fotojornalismo, né? Fotojornalismo. E eu sempre tento explicar isso, que não é necessariamente assim fotografia de guerra, entendeu? Uhum, Não tem assim, eventualmente, né, assim, o trabalho que eu faço, ele acaba, desculpa, ele acaba na maioria das vezes acontecendo em áreas de guerra, né? Mas eu acho muito errado, assim, pessoas que essa fascinação pela guerra, sim. sabe? Eu nunca tive uma fascinação, e ainda nem Uhum, hoje tenho nada por questões militares ou questões de guerra ou adrenalina, assim, sabe? Eu acho que a grande questão é como você cria, você não cria não, desculpa, como você cultiva dentro de você, né, as coisas que as suas curiosidades, tá me ouvindo? Oi. sim, aham, Oi. Como você cultiva dentro de você as suas curiosidades, né? Como você cultiva as suas insatisfações, né? uhum, Porque parece que hoje, assim, as pessoas, hoje não, né? Eu falo hoje porque é o momento em que eu estou vivo, que você está vivo, que nós estamos aqui. Mas de uma sim, certa forma, insatisfação sempre foi algo que a sociedade, as instituições, as ideologias, enfim, sempre tentaram te livrar, nos tentam livrar das nossas insatisfações, tá? Por exemplo, se você for cristão, você vai encontrar uma razão na tua vida. Se sim, você for budista, você vai encontrar uma razão na tua vida. Se você for comunista, você encontra uma razão na tua vida. Se você for isso, aquilo. Então, assim, tudo, né, vai tentando nos livrar das nossas insatisfações. E são algumas pessoas na história da humanidade que não aceitaram isso. Falaram assim, olha, eu estava tentando encontrar uma coisa ali que pudesse, né? Eu tenho essa insatisfação e eu não quero me livrar dessa insatisfação. Eu quero entender a minha insatisfação, né? E aí, o que acontece? É, a gente, a gente acaba, por exemplo, algumas dessas pessoas que tentaram entender as suas insatisfações, elas vão procurar métodos para isso. O método que eu encontrei foi a fotografia, uhum, né? E que durante esse processo acabou me levando e ainda me leva, espero, né, para questões onde haja conflito entre seres humanos, né, por motivos diversos, entendeu? Mas não é sim, assim, tipo, como é que surgiu essa coisa de, eu quero fotografar a guerra. Isso nunca surgiu. Isso não uhum, surgiu lá, nunca, não, nunca existiu lá no passado, também não existe agora, e eu duvido que venha um dia,
sabe, existir no futuro, de, por exemplo, falar, olha, onde é que o bicho está pegando? Ah, eu quero ir Sei. lá. Entendeu? Nunca aconteceu isso. Mas eu É, conheço, mas você entendeu? Então, assim, é, jornalismo, né, o jornalista, por natureza, o verdadeiro jornalista, ele é aquela pessoa que, que às vezes, sabe, ou pelo menos era aquela pessoa, né? Que na maioria das vezes não conseguia se adaptar muito bem na, na sociedade, ia mal na escola, enfim, né? Uma carta meio fora do baralho, e que por sei. um acaso começava a escrever bem, começava a fotografar bem, começava a ter, né, essas insatisfações que eu falo para você e ir ao encontro dessas suas insatisfações, dessas suas curiosidades. E Uhum. existiam jornais, revistas, canais de televisão que estavam interessados nisso, né? Que falavam assim, ó, isso aqui nós podemos fazer, é importante que as pessoas fiquem sabendo sobre o que está acontecendo lá. Porém, houve agora uma mudança de paradigma. As pessoas não estão mais tão assim indo ao encontro das suas insatisfações. Elas estão, hoje, por exemplo, nós estamos muito mais preocupados em entreter do que informar ou do que questionar. Tudo é entretenimento, tudo é entretenimento. Olha, você pode assim, sei lá, se a tua, desculpa, não sei, eu vou dar um exemplo, sabe? Se a tua vovozinha de 90 anos estiver morrendo de câncer, desnutrida, abandonada pelo não sei o quê, sabe? Na pior das Sei. piores situações inimagináveis, alguém vai conseguir fazer um documentário sobre isso, contando a história do Rafael, que ia de vez em quando visitar a vovozinha morrendo, sabe, de É. câncer no sei lá o quê. Tudo dá para Hum. fazer entretenimento hoje. Não existe nada. Assim, não existe absolutamente nenhum tema hoje que não se possa fazer um documentário que vai se passar no Discovery Channel, você entendeu? É. Que vai assim, olha, se o nazismo, se os campos de concentração nazistas ainda existissem nesse momento, eu te garanto, dava para fazer um documentário hoje sobre É. isso, sabe? Então, assim, a gente está muito mais preocupado em causar entretenimento, criar entretenimento, né? Virou do que informar, cara, do que e aí eu particularmente tenho muitas dificuldades com isso, tenho muita dificuldade com isso, porque eu não tenho interesse em criar entretenimento, você entende? Sim, eu acompanhei até algumas coisas que você posta e você tem umas opiniões muito boas, cara. Você acha que isso que está acontecendo hoje é puramente comercial, isso que você está falando, de esse negócio de causar entretenimento, mais entreter do que informar? Ó, eu tô lendo, é que o livro não está aqui agora. Enfim, eu estou lendo a biografia de um filósofo italiano chamado Giordano Bruno. Não sei se você Uhum. conhece, né? Sim. Giordano Bruno, ele foi um monge, né, um frei, né, daqui, de perto de onde eu moro aqui na Itália, perto de Nápoles, Uhum. e ele foi assassinado pela Igreja Católica no dia Sim. 17 de fevereiro de 1600. Ele foi queimado, né? Ele foi queimado vivo, né? Foi executado, assassinado no centro de Roma pela Inquisição Romana. E tudo pelas ideias dele, né? Então as ideias dele não era que ele não acreditava em Deus, ele foi executado pela Inquisição porque ele era um herege, né? Uhum. Mas assim, não é que ele não acreditava em Deus, ele acreditava em Deus, né? Não é que, porém, ele acreditava em Deus de uma forma que não era aquela romana, né? Por exemplo, naquele momento, em 1600, fazia mais ou menos 100 anos que a América havia sido descoberta, havia 150 anos que Constantinopla havia caído, né, Uhum. sido tomada pelos muçulmanos,
Havia, enfim, vários eventos históricos haviam acontecido. Havia pouco tempo que a reforma, né, da igreja havia acontecido. Então havia uma ruptura na igreja. Então a igreja, na verdade, eles estavam usando métodos para assustar a população, né, assustar principalmente aqueles de dentro da própria igreja, para dizer, não pensem diferente. Sim. Não adianta, não é vocês não pensarem o que nós pensamos, é pensar diferente aquilo que nós pensamos. Né? Então foi lá a Igreja Católica Romana e matou o cara. Né? Agora, respondendo a tua pergunta, se tudo é ou não comercial hoje, né? Comércio, né? Economia hoje. Hoje nós estamos vivendo, a nossa religião hoje, vigente no mundo todo, hoje é o marketing. É o marketing. Qualquer coisa que seja feita hoje, ela precisa servir como marketing para alguma coisa. Se você disser, por exemplo, eu quero ser fotógrafo, ou eu quero me comunicar com as pessoas, por exemplo, aqui através do Instagram, ou seja lá o quê, mas eu não quero fazer marketing. Sim. Eu quero de verdade levantar questionamentos que possam trazer algo novo. Eu não quero reproduzir nada de marketing. Hoje você consegue ser antirracista porque ser antirracista é bom para o marketing. Você consegue ser feminista porque ser feminista é bom para o marketing. Você consegue ser racista porque é bom para o marketing. Ser racista hoje é tão bom para o marketing quanto não ser racista. A única coisa é com quem você se comunica. Você entendeu? Não tem diferença. Então as pessoas hoje acham que, por exemplo, ser antirracista hoje é o correto. É o correto para só uma parte da população. Aquela parte da população que não acha isso, eles vão estar consumindo informação racista tanto quanto as pessoas que acham que o racismo não tem mais lugar. E as duas vão estar achando que eles estão certos. Então, assim, só que se entra uma pessoa que queira, por exemplo, falar assim, olha, eu não quero saber de marketing, não me interessa fazer marketing, eu não quero que as pessoas não racistas gostem mais de mim, para eu ser o antirracista número 1. Você entendeu? Porque não importa você não é que você vai se promover para você ser o antirracista número 1, ou para você ser o racista número 1. O importante é que você seja o número 1 em qualquer uma das duas vertentes. Sei. Entendeu? Então, mas se você fala assim, olha, eu sou antirracista, mas eu não quero fazer marketing de que eu seja antirracista. Eu quero questionar isso. Eu quero, inclusive, questionar o próprio antirracismo, porque eu quero entender o quanto antirracista eu realmente sou. Você entendeu? Eu quero entender, inclusive, para eu entender o quanto realmente antirracista eu sou, eu preciso, de alguma forma, me confrontar com as pessoas racistas. Mas não é chamando todo mundo, fascista, nazista, não passarão. Isso é marketing. Isso é marketing. Entendeu? É marketing que vai eleger pessoas, que vai vender produto, que vai promover youtuber, que vai lacrar, entendeu? Que vai tudo. Agora, se você quiser fazer uma coisa realmente alto, né? Eu ia falar em inglês aqui, desculpa. Longe disso, fora disso, você vai dizer, as pessoas, os dois lados vão te queimar. Os dois lados vão preparar uma fogueira, entendeu? Porque você não é racista, e os racistas realmente não vão gostar de você, porque eles vão entender que você não é racista. Porém, os tais antirracistas que estão ali se comendo a carne um do outro, para provarem que eles são os antirracistas número 1 dos lacradores, eles vão te queimar também, porque você não é antirracista igual a eles. Sim. Entendeu? Não basta você dizer assim, mas eu não sou racista. Não, você tem que estar dentro da corridinha
de É. marketing, entendeu? Então, assim, eu mesmo, ano passado, passei assim, um grupo de pessoas racistas, negras racistas, agora vamos falar assim, uau, não existe negro racista, né? Mas negros racistas que se dizem antirracistas me atacando porque eu fiz uma crítica a uma posição de uma pessoa pública, de um artista público, que é o Emicida. Fiz uma crítica pública a um artista público de uma opinião pública. Ah, não, Aham. mas você é branco, ele é negro. Branco não se, o Emicida não se comunica com branco, só com negro. Sabe? Assim, aí assim, só É, que essas pessoas ganharam seguidores do Instagram, fizeram um marketingzinho delas, entendeu? Fizeram um marketingzinho delas, perderam, assim, elas podem ter achado que ganharam de mim, mas elas perderam para Bolsonaro, para Flávio Bolsonaro, elas perderam para quem é, realmente importa, você entende? Elas perderam, elas perdem. Não é que elas perderam, elas continuam sempre perdendo. Não é porque as Casas Bahia, você entendeu? Não é porque as Casas Bahia faz uma propagandazinha antirracista que o racismo acabou. Sabe? Não uhum, é porque o Carrefour, depois de assassinar uma pessoa, ou é, né, depois de ter assassinado, porque o Carrefour agora colocou lá, sei lá eu quantos milhões para combater o racismo, que o racismo acabou, porque eles não ganharam nada. Essas pessoas não ganharam nada, eles estão apenas preocupados em fazer a sua propagandazinha. Então, é, assim, se tudo é comercial, hoje é por motivo comercial, é a nossa religião hoje. Sem isso, sem isso você não, assim, eu te juro, para você viver hoje longe do marketing, você precisa ter coragem, cara. é, Você entendeu? Ter coragem, porque se você tem que ter coragem e pronto, acabou, entendeu? É assim. eu entendo que isso que você está falando é uma reflexão muito importante, eu acho, de. Não, mas vocês vão, sabe o que vão falar? Se, por exemplo, se alguém ver esse vídeo, vão falar assim, são dois homens, eu não sei se você é a tua identidade sexual, mas se você é hétero, eu sou hétero, vão dizer o seguinte, são dois homens brancos héteros discutindo. É que eu Você acho que entendeu? essa propaganda que que você fala, é que Desculpa. eu acho que. Não, tem problema. Pode Eu falar. acho que essa propaganda que você fala, ela acabou ficando muito maior. Parece que as pessoas sentem a necessidade de querer mostrar a identidade delas nas redes. Parece que as pessoas estão a todo momento querendo dizer, ou fazer parte de algum grupo, É porque alguma as coisa. redes dão oportunidade para você fazer propaganda de você próprio. É, isso aí. Entendeu? Então, porque, por exemplo, você não vai poder usar, sei lá, a Rede Globo para fazer propaganda sobre você mesmo, se Uhum, você não tiver as condições de comprar espaço lá na Rede Globo, ou se não tiver algum mérito para isso, porque, né, eu já fiz algum trabalho e tem algum mérito. Mas dá para fazer pelos dois caminhos, né? uhum. Mérito é difícil de conseguir, dinheiro, na minha condição, é impossível, né? Então, assim, então eu não consigo. Agora, nas redes sociais, assim, olha, eu tenho visto, assim, eu tenho acompanhado, eu nunca quis ter Instagram e tal, né, mas acabei tendo, tudo bem. E no começo, boom, teve várias pessoas que me acompanhavam, eu não entendia por quê, não entendo ainda por quê. E aí, é, eu não coloco muitas fotos no Instagram, porque não me interessa, não acredito. Eu não acredito Uhum. no Instagram enquanto veículo para a comunicação sadia. E agora, né, tem caído esse número. E eu tenho pensado, assim, eu falei, nossa, assim, eu tenho um prazer todos os dias quando eu acordo, eu fico assim, eu fico contando quanto, assim, sabe? Eu falei, uau, tá caindo, tá caindo. Sabe, porque no final das contas, o que eu quero realmente é desaparecer. Você entende? Sei. É desaparecer desse mundo de propaganda, desse mundo que tem a propaganda como religião. Não me É, interessa. Sabe, hoje você vai encontrar muito mais estudantes de marketing querendo mudar o mundo do que estudantes de medicina ou estudantes de engenharia, entendeu? Ou estudantes de filosofia.
sabe? Uhum. Você vai encontrar muito mais pessoas, estudantes de marketing, acreditando que eles podem mudar o mundo. Eu não sei se eu sou muito inocente nesse assunto, mas é que a ideia, a minha ideia original de ter esse Instagram de conversa, assim, era justamente tentar fazer alguma coisa que fugisse um pouco daquilo que o pessoal estava acostumado, sabe? Porque eu vejo muito que as redes elas começam a formar bolhas e os algoritmos vão vendo isso aí e cada vez mais a bolha vai se fechando. Então, quando você acessa um Facebook, você acha que tudo que acontece no teu feed ali é só aquilo que acontece no mundo. Então, a minha ideia principal aqui era justamente encontrar pessoas para o diálogo, para ter uma abertura e você começar a entender pontos de vista diferentes. É porque Porque, tem uma coisa assim, olha, desculpa, Rafael. Tem uma não, coisa pode. assim, ó, se você só vai conseguir furar a bolha de um jeito. Só tem um jeito. É você. Bolha é uma metáfora, né? Sim. Bolha é uma Aham. metáfora. Então vou usar uma outra metáfora. Você só vai conseguir furar a bolha sendo agulha. Você entendeu? Uhum. Você não vai conseguir sendo a bolha sendo uma outra bolha. Sim. Você entende? Então, por exemplo, uma outra. Sabe quando você faz bolinha de sabão? Uma Aham. bolha não fura a outra. Ela ocupa o espaço da outra. Sabe? Se você fizer soprar sabão num potinho, as bolhas maiores, elas ocupam espaços da outra, Uhum. né? E isso é horrível. Por exemplo, hoje eu estava vendo na internet aqui uma diretora de filme pornô com quem uma vez eu participei de um debate, né? Eu achei incrível, porque assim, ela falava que ela queria produzir pornô feminista e que Uhum. o pornô feminista ia, né, combater o pornô ruim, né? E eu sou absolutamente contra a pornografia. Eu sempre coloco, assim, converso com meus filhos, converso sempre, eu falo, não, né? Mas eu falo Sei. assim, gente, como assim? Sabe? Hoje até a minha companheira, a minha esposa até usou um termo interessante, sabe? Que a gente tem que cagar para para tirar o fedor da outra merda, sabe? Que assim, não é o caso, entendeu? Então assim, você só vai conseguir furar a bolha se você for agulha, Uhum. né? E você ser agulha significa que você pode não funcionar. Porque se você Uhum. quiser, assim, e é assim, tem que estar aberto para isso. Você tem que estar aberto para isso, que eu acho que é a grande questão hoje. Por exemplo, assim, algumas pessoas gostam do meu trabalho, ok, fico lisonjeado, né? Mas assim, tudo bem se não gostarem também. Uhum. Você entendeu? Sim. Tudo bem se não gostarem também. Tudo bem se agora as pessoas descobrirem, uau, descobri que o André merece ser queimado em praça pública. Não tem problema. Você entendeu? Eu falei, olha, gente, tá bom. Por exemplo, e as pessoas vão. Eu estou falando isso para você porque, assim, onde que as pessoas vão buscar. Por exemplo, você falou que hoje parece que as redes sociais é tudo que a gente sabe do mundo. Mas as pessoas vão querer buscar conhecer o mundo? Onde que elas vão buscar o mundo? Onde que elas vão buscar mais conhecimento? Nas redes sociais, Uhum. sabe? É só ali. Elas falam assim, não, as redes sociais hoje dominaram o planeta. E onde que eu vou expressar isso? Nas redes sociais. Sim. Onde que eu vou encontrar gente que concorda comigo? Nas redes sociais. Onde que eu vou produzir um vídeo falando sobre isso? No YouTube. Você entendeu? Então, assim, É, né? é Aí, que eu assim, acho, é que eu acho que nesse caso de você deu uma luz aqui, peraí só um comunicação, pouquinho. tranquilo. Tá muito a luz agora, que eu tô me vendo mal aqui. Oi. Tá. Agora deu boa, ficou melhor. É É. que eu acho que no caso de comunicação, como você está falando, Uhum. é que eu entendo isso que você está dizendo, é que eu acho que as redes sociais realmente ficaram muito grandes. Então,
para quem está começando, para ter uma voz ouvida ou quer passar alguma informação, eu não vejo hoje, por exemplo, o veículo papel conseguindo alcançar um tamanho tão grande Mas não pode como ser quantidade. um YouTube, por exemplo. Não, Não eu pode ser entendo o quantidade. que você está falando, mas um Né? trabalho que você quer, sei lá, quer ser impactante ou quer Você não. mostrar uma Aí é que é a realidade questão que eu estou legal. te dizendo. Você não pode querer. Você não pode querer. Porque se você quiser, você já assume compromissos com quem te autoriza ou não a participar do jogo. Ah, entendi. Entendeu? Se Você você, fica numa hora que refém você. de quem te assiste, então. Você faz e pronto. Entendeu? Por exemplo, cara, olha, é, as pessoas vão buscar. Eu estou lendo, falei para você, olha, o tanto, sabe, de livro que eu, né, vou lendo, sabe? Uhum, Lendo. Sim, as pessoas não leem mais livros, sabe? Você tem um monte de livro atrás de você aí. Você está sim. lendo esses livros, Sim, especialmente esses sabe? aqui de trás. Sabe? É importante, cara. É importante ler, sabe? As pessoas não leem livros hoje. Ou então elas leem os livros sobre marketing de mídia social, É, sabe? Então, assim, eu acho que não pode querer. Eu acho que a grande questão é você falar assim, olha, o trabalho é esse, o trabalho é esse, eu não vou me preocupar se as pessoas consomem ou não consomem, entendeu? uhum, Porque, assim, se o prazer está no ver as pessoas consumindo, eu vou produzir coisas que elas consumam e pronto, acabou. E não vou fazer questão de perguntar, entendeu? Sabe, tem o Milton Nascimento falou que o artista vai onde o povo está, sim, né? Naquela época, é importante dizer que showmício era importante. uhum. E pronto. Eles faziam showmício e pronto, entendeu? Eu não acho que o artista vai onde o povo está. O artista, ele é, mesmo que não exista o povo. O É, artista, entendeu? O artista é, mesmo é que que não exista. eu acho que o artista tem que produzir, quem quiser consumir, que o consuma. É isso que você quer Então, mas dizer? pode ser que o artista tem, pode ser que eu assim, tem um filme é, Son of Man, Child of Man, Child of Man, né? Que que a história se passa na Inglaterra e por um acaso tem uma epidemia mundial onde as mulheres não conseguem mais dar à luz, Uhum. sabe? Elas não conseguem mais engravidar. Child, Child of Man, é isso? Deixa eu ver se é esse filme mesmo. Children, Children of Man. Children of Man. Children of Man, né? Em inglês. E as mulheres, elas não conseguem mais ficar grávidas, né? E aí eu acho muito interessante, porque a população do mundo vai acabar, Uhum. né? A população do mundo ela vai lentamente acabar, as pessoas vão começar a morrer e pronto, vão não, as pessoas continuam morrendo, né? E se você pensar bem, é interessantíssimo, porque daqui a 100 anos, daqui a exatamente 100 anos, ninguém que esteja vivo nesse momento, nem quem está nascendo agora, vai estar vivo, Aham. sabe? Assim, 100% da comunidade mundial, dos 7 bilhões de pessoas que nós somos, vai ter jogo trocado, né? Então, assim, e tem uma Sim. parte dele lá que ele encontra, o personagem principal encontra uma pessoa da família dele, porque ele precisa de um favor dessa pessoa da família dele, uma pessoa importante, né? Que era um colecionador de artes. E que porque já a arte perdeu toda a sua função, porque as pessoas estão muito mais preocupadas em, né, em sobreviver, então ele está ali, sabe, tem a estátua do Davi, de Michelangelo, na sala Uhum. dele, né? É assim, aí ele olha e fala assim, meu, por que você ainda dá valor a isso? O cara pergunta para ele, ele fala assim, oh, eu não penso sobre isso, entendeu? O cara não pensa sobre que o mundo vai acabar. Uhum.
Então a arte ali naquele momento só tem valor porque ele não pensa que o mundo vai acabar. Sim, Você entendeu? Porque se você começar a pensar que o mundo vai acabar, ou que, por exemplo, você vai acabar, ou que as pessoas vão ou não consumir o teu trabalho, ou se você vai impactar ou não vai impactar, você vai impactar, assim, aí você não vai ser nunca agulha. Você vai ser outra bolha tentando entendi. tomar espaço de outra bolha. Uhum, entendi. Né? Uma coisa que eu queria perguntar, porque você tem um conhecimento muito grande, cara, porque eu lembro que quando eu acompanhava algumas lives que você fazia, as informações que chegam aqui pra gente, Hum, principalmente do que vem mais do Oriente, alguma coisa nesse sentido, elas são muito limitadas. E quando vem, elas são cheias de nomes e, conflito X, conflito, a pessoa X. E a gente acaba não entendendo muito bem quem são essas pessoas, o que que originou porque realmente as informações chegam aqui de uma forma muito limitada. E uhum. as lives que você fazia, eu achava assim, muito educativas, porque você passava muita informação legal. Eu acompanhava, você até especificava bem, é a região X que era dominada pelos grupos X e tal, e eu gostava muito disso aí. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você, uma coisa que eu acho muito errado, que eu escuto de vez em quando aqui no Brasil ah, não, há muito tempo a gente não tem paz como tem agora. É que essa informação não é totalmente correta, principalmente no Brasil, que a gente vive um país com 60 mil mortes por ano, assim, de homicídios. Você enxerga que, assim, pelo trabalho que você faz, você enxerga que existe um movimento de paz, de as pessoas quererem evitar conflitos? Como é que você enxerga isso? Isso é uma. Tem um nome, isso, né? Que é principalmente representado por um linguista norte-americano chamado Steven Pinker, né? Uhum, Que Steven Pinker, ele que criou essa, né, ou elaborou, né, essa ideia de que o mundo nunca tenha sido tão pacífico quanto ele é hoje, uhum. né? E ele escreveu o último livro dele, eu até tenho aqui, eu não vou lá buscar, mas está lá na sala. Você quer que eu busque? Te mostro. Cara, se você falar, tu lembra do título? Lembro, lembro. Chama Enlightenment Now, né? Massa, Enlightenment Now seria iluminismo agora, sim. né? Enlightenment Now. E eu li esse livro até entusiasmado quando eu fui ler, porque eu entendi Enlightenment Now como uma frase evocando a necessidade do iluminismo, Uhum, né? Assim, precisamos de iluminismo agora, porque parece que sim. nós estamos numa idade das trevas, né? E aí, mas quando eu li o livro, não, fiquei decepcionado, porque ele, na verdade, ele defende a tese de que hoje nós estamos vivendo uma época de neo-iluminismo, de um novo iluminismo, né? Aham, E aí, grande parte da sua que sustenta essa sua teoria, ela vem dessa ideia de que o mundo nunca tenha sido tão pacífico quanto ele é hoje. Por uhum, exemplo, ele usa exemplo de das guerras, né, de proporcionalmente quanto as guerras matavam das populações da idade das pedras, né? sim. Caiu? Tá de boa? E ele usa essa teoria, né, de que as guerras hoje, por exemplo, proporcionalmente matam muito menos, que as pandemias elas matam muito menos e que tudo isso. Então hoje nós vivemos um mundo, né? Mas isso, eu acho isso muito ruim, né? Porque é uma questão, por exemplo, né? Se ele acha que o mundo hoje está mais pacífico do que antes, né?
a nossa grande, da nossa maior questão não é se o mundo está mais ou menos pacífico do que antes. E nem é se proporcionalmente hoje, mais ou menos pessoas morrem ou não. A grande questão hoje é se as soluções que nós encontramos, porque é fácil você dizer que o mundo era muito violento antes, quando ainda não existiam soluções. Quando, por exemplo, você tinha a democracia grega, onde não era democracia coisa nenhuma, sabe? Assim, os escravos, existiam escravos, as mulheres eram seres completamente alheios, não tinham poder de decisão nenhuma, sabe? Você tinha uma aristocracia muito grande, né? Enfim. Então não era democracia, você entendeu? Quem era o demo, né? Quem era o povo? Não existia o povo. Agora, nesse momento, nós temos conceitos de república, né, muito mais desenvolvidos, é verdade. Temos lá, Sim. temos remédios, temos, enfim, né, várias coisas. Porém, isso solucionou os nossos problemas, sabe? Por exemplo, você hoje aceitar, né, que eu costumo dizer, por exemplo, é muito mais fácil hoje as pessoas começarem a acreditar que o teletransporte um dia vai existir. Né? Se você perguntar para uma pessoa, fala assim, olha, você acredita que em 100 anos teletransporte vai existir? As pessoas, por mais absurdo que isso possa soar, podem falar assim, eu não vou arriscar dizer que não. Porque vai que Uhum. o ano que vem a Apple apareça com o iTransport e eu me ferrei. Você entendeu? Sim. Eu vou falar assim, beleza, vai lá, teletransporte vai rolar. Mas se você perguntar para uma pessoa, vem cá, você acredita que a África um dia vai ser um continente onde as pessoas vão poder viver de forma tão desenvolvida quanto em Londres, por exemplo? As pessoas acham que não. Se você falar assim, por exemplo, você acredita que daqui a 100 anos o Brasil vai deixar de ter favela? Eu duvido que as pessoas saibam. As pessoas É muito provavelmente vão louco, achar que cara. não. É Sabe? uma Então, assim, realidade, é uma é realidade que parece muito distante. impossível quase. Então, é muito mais fácil imaginar que num futuro, empregadas domésticas que morem nas favelas possam se teletransportar para a casa dos patrões do que a ideia de que empregadas domésticas vivendo em favela nem existam. Uhum. Você entende? Então, isso, né? Quando ele fala que o mundo nunca foi mais pacífico, a origem da violência, nós nunca conseguimos resolver. Então, essa opinião de que o mundo nunca foi tão pacífico quanto ele é hoje, isso para mim parte do princípio de pessoas que vivem muito bem, obrigado, Uhum. sabe? Que vivem muito bem, obrigado, e não se preocupam nem com o passado que têm, Uhum. porque provavelmente não conhecem o passado que têm, e muito menos ainda se preocupam com o futuro que possa vir a acontecer. E desconsideram a possibilidade de que no futuro próximo, isso tudo possa, essas estruturas de segurança que nós temos hoje, elas possam não estar mais acontecendo. Uhum. Né? Então, por exemplo, você tem a guerra da Iugoslávia, né? A guerra da Iugoslávia não foi uma guerra de gente subdesenvolvida que aconteceu. Foi uma guerra de pessoas que tinham condições materiais para se Aham. manter. Né? A ruptura do Iugoslávia. Ou, por exemplo, o próprio nazismo, ele não aconteceu porque faltava inteligência no mundo. Uhum. Pô, caramba! Né? O nazismo aconteceu. Assim, eu acho interessante, estou até mostrar um livro aqui, que eu vou. Que acabou de chegar, que eu acho importantíssimo as pessoas começarem a ler. Sobre Martin Heidegger, né? Being in Time. Being in Time, o ser e o tempo, que é a obra fundamental de Martin Heidegger, né? Martin Heidegger,
um dos filósofos da fenomenologia, né, assim, que desenvolveu. Você tem desde, assim, todos os filósofos que vieram, né, depois de Martin Heidegger se inspiraram. Caetano Veloso lê Aham. Heidegger, né? Caetano Veloso o tempo todo, você vê lá nos negócios, estou lendo Heidegger, né? Importante ler. Mas Heidegger era um filósofo fenomenológico, né? Nazista, membro do Partido Nazista, membro do Partido Nazista, tá? Que depois do nazismo nem pediu desculpa por isso. Continuou a dar aula, continua tudo. Assim, a fenomenologia de Heidegger é fundamental, nós temos que conhecer. Temos que conhecer. Mas então, assim, uma pessoa, né, que conseguiu pensar o que ele pensou, não conseguiu ser suficientemente sensível sequer, lá deixa eu estar inteligente, mas sequer sensível para entender que o nazismo era uma cagada. Sim. Né? Tem uma conversa que eu fiz lá no meu canal, lá com... Oi, travou, acho, de novo. Aqui deu uma. Voltou. Travou. Então, que eu fiz com o Pondé perguntando se... Eu acho que é a minha internet, cara. Aqui tá tranquilo, André. Fiz o teste aqui agora, tá de Não, é boa. a minha, é a minha, é a minha. Assim, deixa eu deixar a porta aberta aqui, então, peraí. Eu acho que o meu modem está com problema, sabe? Mas, enfim, você entendeu? Então, pessoas assim, você ser inteligência não significa que você seja mais ou menos pacífico. Sim. Você entendeu? Então, ou que você venha a cometer menos ou mais burradas, né? Por exemplo, no caso de Heidegger, um professor universitário que foi professor e amante, né, de Hannah Arendt, né, que foi uma judia, professora universitária também, filósofa, que foi aluna e desculpa, meu filho. Anton, dai, adesso sto lavorando, amore. Então, assim, é isso, cara. Assim, voltando à tua pergunta, né? Se a gente está vivendo ou não num mundo mais civilizado ou menos não tão violento. Isso é absurdo, isso é bobagem. É. Isso é bobagem, não é quantitativo. Não é quantitativo. Assim, isso de novo, você entendeu? Steven Pinker, uma das pessoas que financiou Steven Pinker, os seus trabalhos, né? Porque Steven Pinker é um cara bacana, ele fala doce, ele é legal, mas ele precisava do financiamento, né, de milionários. Né? Precisa não, porque nos Estados Unidos as universidades elas dependem muito de milionários Doação, que né? doações, né? Um dos grandes doadores para ele foi o Epstein. Uhum. Epstein, né? Que ninguém sabia o que ele fazia da vida, era um investidor, né? E que tinha lá um esquema internacional de tráfico de mulheres. Uhum. Né? Então, assim, é fácil você falar que o mundo nunca foi tão pacífico quanto é agora, quando você está vivendo do dinheiro, por exemplo, de Epstein, sabe? É, Essa coisa. eu acho que é fácil você fazer uma afirmação como essa quando você, sabe, não tá no epicentro dos conflitos. Pô. O cara é americano, né? O Steven autor do Pinker. livro. Ele é Cara, americano, ele tem bastante cabelo, ele tem o cabelo grisalho, todo encaracolado, entendeu? ele eu acho que eu não conheço. Mas assim, Steven porra, Pinker. daí o cara tá, sabe, tá fora do conflito, um país que é extremamente militar. Aí pra ele é muito mais fácil ele, no bairro onde ele mora, lendo as notícias no jornal, dizer Uhum. que tá tudo correndo bem quando o café dele tá É, quentinho na mesa, do que, sabe, ver realmente o que acontece em outros locais. Mas isso que é. você falou é interessante, esse negócio de
da inteligência não tornar as pessoas muito pacíficas. Não, Não ser a razão das pessoas serem sequer pacíficas. inteligentes. Sequer inteligentes, entendeu? Pois é, cara, parece que você abdica de. É até difícil de explicar. Parece que a tua ideologia, você quer que seja muito mais forte, você quer muito mais acreditar como se fosse uma fé do que realmente, logicamente, interpretar os fatos. Por exemplo, olha, se você pegar questões de interesse, o nazismo, né, ele não nasce como um movimento racista, Uhum, né? Racista. Porque as pessoas, elas usam... O termo racista, ele é um termo que surge depois de Darwin, né? Porque Darwin é que cria, então, que consegue entender que existem raças, né? uhum, Ele vai lá e coloca isso tudo dentro de, né, de um modelo, né, de uhum. você, que as pessoas podem começar a usar. E, então, o racismo, assim, sistematicamente, ele vem usado antes pelo fascismo e depois pelo nazismo, né? E o fascismo, né, aqui na Itália, ele teve, por exemplo, o movimento fascista, Sei. ele teve uma oposição muito grande do Vaticano, muito grande. O Vaticano falou assim, não, 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 nós não podemos ser racistas, né? Então, assim, eles vão falar assim, nossa, que Vaticano bacana, né? Que Vaticano bacana. O Vaticano foi lá e tomou uma posição contra. Mas não era. Uhum. O Vaticano só foi contra o racismo fascista porque o racismo fascista, ele era de origem darwinista, você entendeu? Ciência. Ciência. Ele não era. Então, assim, tudo bem, o Vaticano, ele concordava ainda com a discriminação dos judeus, do povo hebreu, porém não por motivos raciais. Uhum. Você entende? Então, assim, porque o motivo, se o Vaticano dissesse, não, olha, tá certo, o racismo tá certo, eles estariam, né, atendendo a uma afirmação de Darwin, né? Então, assim, a questão é, hoje, as pessoas ficam discutindo, o que é o racismo, se a igreja é ou não racista, se aquela pessoa é ou não racista, e tá. Sabe? Então, assim, só que aí nas redes sociais só fica um monte de gente falando sim e não, uma discussão de sim e não. Ninguém sabe o princípio Uhum. da discussão que elas estão tentando opinar a respeito, né? Agora, Caetano Veloso está falando de Losurdo, Domênico Losurdo, uau, Domênico Losurdo, sabe? Cara, ninguém sabe o que Domênico Losurdo, um stalinista maluco, sabe? É. É assim, enfim. Ou. É, É, eu até, pô, só recomendando às pessoas que estão acompanhando agora, é interessante eu assistir o que você falou sobre o Domênico Losurdo, deixo até a recomendação, porque é fácil cair em história de gente que é mais, que acredita, quer desacreditar de fato só para passar a opinião própria delas. porque assim, olha, posso lá e começar a discutir que Domênico Losurdo ele era contra o imperialismo, ele era contra, ok, tá bom, ok, ele Uhum, falava mal pra caramba, tinha argumentos é, formulados sobre como o Império Norte-Americano é nocivo e dá. Tudo bem, todos nós já sabemos disso, não tem uhum, problema. Agora, o grande problema é quando ele esconde, ou ele é, tenta relativizar aquilo que o seu próprio, lá, o que ele está defendendo do lado dele lá, cometeu, os erros que ele cometeram. Então, eu uhum, posso, se o Vaticano foi contra o racismo, foi, ok. Mas não porque eles estavam preocupados com o povo judeu, porque eles estavam preocupados em não dar validade à mentalidade, à teoria de Darwin, à teoria da evolução. É é a simples assim. propaganda que a gente falou antes, né? É. Então, É, assim, Rafael, eu acho assim, essa coisa do neo-iluminismo, né, de Steven Pinker hoje, eu não vejo isso refletido na realidade.
Eu também acho que é porque é aquele negócio, a gente acha que tá tudo em paz enquanto a gente está aqui. Eu moro aqui no sul do Brasil, então a gente não tem conflito aqui. A gente não é Como muito não? Como não? O cara foi morto no supermercado, na sim, mas pancada, poucas semanas o que eu quero atrás. dizer é o seguinte, É, é que aqui é. não se dá nome a isso, não se dá o nome guerra civil que a gente, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é extremamente violento, sabe? A gente não dá nome a isso. E eu acho que isso é Ah, proposital. É isso que você estava falando ah. antes, entendeu? Então, eu acho assim, que o não dar o nome, né? O não dar nome eu acho até que é algo meio que natural, porque é difícil você realmente fazer uma autocrítica, né? Uhum, A autocrítica é algo muito, muito difícil de ser feita. Por exemplo, quando você falou, eu acho que até nos leva um pouco à tua primeira pergunta que você me fez, o que me fez fotografar. Eu falei, assim, não foi porque eu queria, eu não estava querendo provar nada. Na verdade, sim. eu estava querendo entender alguma coisa, né, algumas insatisfações. Era uma autocrítica, né? Uhum, Então, assim, é ali. Agora, e vão existir pessoas que vão conseguir criticar isso, né? Vão existir, vão ter pessoas criticando isso. Porém, o mais rápido, o mais atento que as pessoas vão falar é a propaganda. Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo essa questão, né, do. Agora, eu sou ruim com o nome do senhor, do rapaz que foi assassinado no supermercado em Rio Grande, sei, em Porto Alegre, lá, no em Porto Carrefour. Alegre. Enfim, é. Ai, cara, eu sou péssimo com o nome. Quem me conhece sabe que eu não consigo lembrar nome. Mas, enfim. É, queriam, né, que aquelas duas pessoas que o assassinaram fossem condenados ou processados por racismo. E os delegados que estavam observando, avaliando o caso, não estavam encontrando elementos que pudessem falar, assim, nós podemos caracterizar isso, essa ação como racismo, especificamente. Uhum, É o racismo institucional, né? É o racismo institucional. Mas racismo institucional não pode ser usado para prejudicar, para piorar a situação de quem já cometeu um crime. Você não pode usar aquilo. Porque se você usar aquilo, então, no final das contas, tudo o que é feito é doloso, inclusive as uhum, tentativas de melhora. Porque nós nunca vamos, assim, nos primeiros momentos, conseguir superar o racismo institucional. Então, o racismo institucional hoje, ele não, assim, eu acho, eu, por exemplo, eu discordo e conheço muitas pessoas inteligentes, juristas, que são exatamente, discordam muito da legislação do racismo estrutural. Porque se é estrutural, ele está em tudo. Então a gente tem que parar uhum. tudo de uma vez só. Fechar as portas de tudo e pronto, acabou. Aí fica muito. Aí não existe um processo de melhora. O racismo estrutural tem que ser uma coisa para ser interiorizada, né, interiorizada, refletida, e a partir dessa reflexão, os ajustes serem feitos na sociedade. Né? Uhum, Eu não posso, por exemplo, dar por exemplo, a uma instituição, ao ambiente jurídico, uma arma de punição para punir determinadas pessoas sobre racismo estrutural, porque naquele momento aquela instituição ela tem nas mãos algo que ela vai poder usar contra qualquer um, inclusive em situações que possam não ser nem justas, uhum, entendeu? Então assim, não é, a sociedade não pode entregar o Estado, a uma esfera do Estado, a responsabilidade de se melhorar. uhum, Sabe, se eu não consigo melhorar, então eu vou punir, sabe? Essa é uma mentalidade que Bolsonaro carrega, por exemplo, mas só que não é só sim, Bolsonaro, todo mundo carrega. uhum, Todo mundo no Brasil, de uma forma ou outra, carrega isso. De que, assim, se a sociedade não aprende, o melhor é punir, né? Por exemplo,
sabe? Quando o Haddad, né, na prefeitura, colocou o radar para todo lado, aí falava assim, é só você não dirigir. Aí quem apoiava o Haddad falava assim, é só você não dirigir acima da velocidade que você não toma multa. Uhum. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é isso que os bolsonaristas dizem para as pessoas que estão, é só você não praticar crime que você não vai para cadeia? É, Sabe? Não é a mesma coisa, não é o mesmo discurso, é. sabe? Assim, É uma reflexão que precisa ser feita, né? assim o punitivismo, né? Porque assim, no Brasil então tem o garantivismo, né? O garantismo, que é o conceito da jurisdição que quer garantir os direitos do cidadão, né? De que garante os seus direitos individuais, que garante o seu, Uhum. principalmente a, a presunção de inocência, enfim, né? O garantismo e o punitivismo. Só que o problema é que o garantismo e tanto o punitivismo no Brasil, as duas mentalidades, elas são usadas de acordo com do quanto é conveniente ou não para mim. Sim. Né? É. Se agora me convém ser punitivista, eu sou punitivista. Se agora me convém ser garantista, eu sou garantista. Uhum. Né? And- André, desculpa cortar, é só porque o Instagram ele limita as lives em 1 hora. E a gente está Tá chegando bom? já mais no final da live. E antes de a gente acabar, eu queria novamente, cara, primeiro agradecer bastante pelo papo, por você ter aceitado esse papo. E obrigado também pelos ensinamentos que você passa pra gente. Você é um cara que eu falo que vale a pena acompanhar. Você tem, o teu trabalho é muito legal. Então, novamente, muito obrigado por ter participado. Foi um prazerzaço te conhecer, cara. Obrigado pelo convite e sucesso aí. Valeu, André. Então, a gente está encerrando essa live aqui. Um abraço para você aí, André. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.